Graça e paz para você. É com grande alegria que damos continuidade ao projeto Núcleo Luz do Mundo, leitura orante da Palavra de Deus. Pois é desejo de nosso querido arcebispo Dom Valmor de Oliveira Azevedo que esta experiência chegue a todas as famílias, comunidades e paróquias. Sou irmã Romialt, é uma alegria ter sua companhia e podermos apresentar através da TV Horizonte, da Rádio América e demais meios de comunicação este programa. Esse nosso encontro semanal quer ajudar a você a cultivar uma espiritualidade bíblica e a familiar-se com o exercício da leitura orante. Lembre-se que os nossos encontros de oração continuarão nas terças-feiras, às 20 horas, e sempre terá como tema o Evangelho do domingo seguinte. Rezam conosco Silvana Godinho, Terezinha de Jesus Oliveira e Mariana Angélica Fernandes, que fizeram o estudo da palavra no serviço de animação bíblica e se colocam a serviço dela. Pegue agora a sua Bíblia no Evangelho segundo a comunidade de João, no capítulo 20, versículos de 1 a 9. E convido agora a Mariana para conduzir a nossa oração de hoje. Para você, graça e paz. É uma alegria estar aqui com você para a nossa leitura orante. Vamos começar este momento de oração com a invocação à Santíssima Trindade e com a oração ao Espírito Santo, para que Ele nos ilumine neste momento e nos guie nesta experiência de Deus por meio de Sua Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Iniciamos nossa oração relembrando que a leitura orante é um método de oração muito eficaz, que gradativamente nos leva ao encontro mais profundo com Deus por meio de sua palavra. Mas para isto é preciso ter contato com o texto bíblico, através da leitura que é feita em 5 passos: a leitura do texto, a meditação, contemplação, oração e a ação. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, porque a nossa oração de hoje será conduzida pelo Evangelho segundo a comunidade de João. Capítulo 20, versículos de 1 a 9. Repetindo. João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. No próximo domingo, todos nós, como igreja, celebramos a ressurreição de Jesus, sua vitória sobre a morte, descrita segundo a comunidade de João. Ele usa uma linguagem altamente simbólica para falar do Messias enviado do Pai e começa o seu evangelho dizendo: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Para afirmar mais adiante: tudo foi feito por meio da palavra, e sem ela
nada foi feito por tudo o que foi feito. Este pré-existente é Jesus, o ressuscitado, que a liturgia revive. Vamos ao texto em João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. João narra a chegada de Maria Madalena ao túmulo e vê que ele está vazio. Vamos então ao primeiro passo. Leitura. O que o texto diz? Este é o momento de ler o texto com atenção, com calma, com a preocupação de entender o que vamos ler. Vamos observar os personagens, os locais, os diálogos, os assuntos, sem querer logo interpretar ou sem querer tirar logo alguma mensagem. Vamos nos apropriar primeiro das palavras e deixar que elas caiam no coração. É só ler para entender bem o texto e poder responder a primeira pergunta: o que o texto diz? Peço agora a você, Silvana, que faça para nós a leitura deste Evangelho, enquanto você, na sua casa, pode acompanhar o texto em sua Bíblia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo a comunidade de João. No primeiro dia da semana, ao amanhecer, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido removida. Então, saiu correndo e foi ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Simão Pedro, que vinha seguindo, chegou também e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas e o pano que cobria a cabeça de Jesus. Não as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então, o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, entrou também, viu e creu. De fato, eles ainda não haviam compreendido a Escritura, segundo a qual ele deverá ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora eu vou pedir a você, Terezinha, que partilhe conosco a síntese desse texto. O texto diz que após a morte de Jesus, antes do dia clarear, Maria Madalena foi ao túmulo onde Jesus havia sido sepultado e nada encontra. Assustada, vai avisar a Pedro e ao outro discípulo que o túmulo estava vazio. Eles correram para lá e confirmaram a situação. O corpo de Jesus não se encontrava mais lá, apenas as faixas de linho e o pano que cobria a cabeça de Jesus. Depois da leitura e da síntese do texto, e sabendo agora o que o texto diz, podemos agora passar então para o segundo passo. Meditação. O que o texto diz para mim? É o momento de trazer a palavra lida para dentro de nós, entrando na cena do Evangelho, observando as ações, as reações das personagens, e através dessas observações, vamos perceber o que Deus quer nos falar através de sua palavra. Então, poderemos responder a pergunta: o que o texto diz a mim, à minha comunidade e ao meu tempo histórico? No texto evangélico
que estamos meditando, Maria Madalena e também outros 2 discípulos vão ao túmulo à procura de Jesus. Podemos observar que esta narrativa desenvolve-se no primeiro dia da semana, antes do dia amanhecer. Observe que, mesmo no escuro, Maria Madalena vê a pedra retirada do túmulo. Observe também que tanto Maria Madalena como os 2 discípulos tiveram pressa e correram. E nós perguntamos, por que a pressa? Observe que os evangelhos diz que eles não compreenderam as Escrituras. Estamos dispostos a cultivar em nós, nesses dias de Páscoa do Senhor, a coragem, a alegria e a disponibilidade para a missão? Temos fé quando respondemos na liturgia, Ele está no meio de nós. Qual será nosso propósito neste tempo pascal? Eu agora vou pedir você, Terezinha, Silvana, irmã Rumi, que gostariam de partilhar conosco depois de ouvirmos e meditarmos sobre esta palavra. Olha, em minha meditação eu fui motivada pela movimentação que aparece no texto e também pela necessidade que aparece de ver para crer. Eu observei que tanto Madalena como os 2 discípulos correram. É que Madalena é surpreendida ao observar que a pedra tinha sido removida e corre para avisar os discípulos. Os discípulos, por sua vez, são surpreendidos com a informação de Madalena e correm para constatar o fato. Aí nos perguntamos, por que pressa? Por que tanta pressa? E é o próprio Evangelho que vai nos responder. Eles ainda não haviam compreendido a Escritura, segundo a qual ele deverá ressuscitar dos mortos. Pensei, se eles tivessem entendido a Escritura, a informação de Madalena, da pedra do sepulcro rolada, já seria um sinal da ressurreição, uma vez que ele mesmo havia dito que o Filho do Homem ressuscitaria no 3º dia. E mais, pensei, diante da pedra removida, Madalena teve apenas a intuição e a sua dedução. Tiraram o Senhor do túmulo, ela disse. Agora, aos discípulos foi necessário ver, constatar os sinais. Nem Madalena, nem o discípulo amado entraram no sepulcro. Simão Pedro, sim, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho deitadas e o pano que cobria a cabeça de Jesus. Ora, Madalena viu a pedra removida e não creu. Os discípulos viram as faixas e creram pelo que viram, não pela Escritura. Aí eu me pergunto, e nós? Necessitamos de sinais materiais, de milagres, de aparições para crer? O que o Evangelho de João, na realidade, quer dizer é que quem crê, vê. Minha reflexão ficou focada nesta atitude de Maria Madalena, de sair, conforme diz o texto, ainda no escuro da noite, de madrugada. Isto para mim quer dizer que ela, na noite anterior, já estava inquieta com aquele fato. Talvez não tinha dormido direito e nem esperou o dia amanhecer. Este caminho que ela faz, de atravessar o escuro da madrugada, é porque ainda estava pensando na morte. Mas, ao mesmo tempo, no misto de esperança, vislumbrando o dia que estava amanhecendo, e era o primeiro dia da semana, então ela já estava pensando na vida. Isto, para mim, trata-se de nada menos de uma nova criação,
atravessa o escuro da madrugada para resplandecer uma nova aurora em sua vida, pela força criadora da única esperança que tudo sustenta. Tudo recria e enche de amor, a presença do Cristo ressuscitado. A pedra fora removida do túmulo. Isso indica a Maria Madalena que, mesmo sem saber ao certo o que acontecera, uma novidade enche o coração de desejo e de procura. O Mestre ressuscitou. Ele vive. O Evangelho diz que os discípulos não haviam compreendido a Escritura segundo a qual ele deverá ressuscitar dos mortos. Penso que é por isso que eles ficaram nos sinais externos, a pedra rolada, as faixas, o sudário. E você, eu, nós, não nos encontraremos com o ressuscitado se não procurarmos o contato íntimo com a sua pessoa, o Jesus conhecido pelos evangelhos. É um erro que procuremos provas para acreditar com firmeza, buscando sinais materiais, milagres e aparições para crer. Esta é a grande verdade. Cristo ressuscitou verdadeiramente dos mortos. Isto é precisamente o núcleo fundamental da nossa fé. E a ressurreição não é simplesmente para ser contada, ela é para ser vivida. Em 3 atitudes que precisamos cultivar nesses dias da Páscoa do Senhor: a coragem, a alegria, a disponibilidade para a missão. Encher o coração de alegria pela nossa participação na vitória de Cristo e colocar-nos à disposição para levar essa boa notícia aos outros. Manifestamos nossa alegria pela festa da ressurreição. Proclamemos Cristo ressuscitado como caminho, verdade e vida. Fiquei refletindo sobre o fato que o discípulo amado entrou, viu e creu. O que significa no Evangelho de João ver e acreditar? Na minha compreensão, ele viu com os olhos da fé, que vão muito além do nosso olhar físico. E pelos olhos da fé, ele acreditou que Jesus ressuscitou. É uma experiência que ultrapassa os limites físicos e que vai na dimensão espiritual do crer sem ver. Aliás, foi Jesus quem disse que os que creram e não viram, esses são bem-aventurados. A experiência da ressurreição nos faz descobrir que não encontro o ressuscitado no sepulcro, mas na vida. Ele vive no meio de nós. Nós o encontramos no cotidiano de nossas vidas, nas pessoas que convivem comigo, nos necessitados que clamam por comida, moradia, saúde, escuta, emprego, condições que dão vida digna. Viver como ressuscitada e como ressuscitado implica em esvaziar-se do ego para deixar transparecer o que há de divino em cada ser. Quem se experimenta a si mesmo como vida já é uma pessoa ressuscitada. E isso faz a grande diferença, pois tem um impacto no seu modo de ser, no seu modo de pensar e no seu modo de viver. Vamos agora fazer uma pausa para que você também possa fazer a sua reflexão. E já
nós voltamos. Estamos de volta com a nossa leitura orante, já tendo feito o primeiro e o segundo passo, a leitura e a meditação. Agora podemos passar ao terceiro passo de nosso momento de oração. Contemplação. O que o texto me leva a experimentar? Depois que lemos o texto e meditamos sobre ele, chegamos ao passo da contemplação. Este é o momento em que damos espaço para Deus nos falar. É um momento de profunda intimidade com Ele. Momento de silêncio interior para escutar a sua voz. Desfrute deste momento de silêncio para perceber as inspirações do Espírito Santo. É colocar-se na presença de Deus, neste momento íntimo com Ele. Deus pode falar agora, pode falar mais tarde ou a qualquer hora. Esta conversa é bem pessoal, somente você e Ele. Vamos então agora passar ao quarto passo. Oração. O que o texto me leva a falar com Deus? Agora é o momento de você falar com Deus, numa conversa inspirada pela palavra que foi lida, foi meditada, contemplada e agora rezada para ser vivida. Faça uma oração que brote do seu íntimo, apresentando a Deus tudo o que está no seu coração. Pai querido, agradeço por nos ter enviado seu Filho, amado Jesus. Jesus Cristo, que foi fiel ao seu projeto. Vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Dai-nos crer na sua presença de ressuscitado em mim, em você e no outro, na sua palavra, na Eucaristia e a viver a solidariedade e a partilha com as pessoas que necessitam de mim, de você e de nós todos. Amém. Senhor Jesus, hoje peço-te pelos governantes, pelos cientistas, pelos políticos que começaram a estudar uma saída para a pós-pandemia. Que eles encontrem o caminho certo, sempre a favor das pessoas, sempre a favor dos povos que anseiam por ressurreição. Amém. Senhor, concede-nos a graça de um coração agradecido, que reconhece o valor da sua ressurreição na minha vida. Saber que caminha conosco, que não nos deixou à mercê da morte, mas nos deu a salvação pela entrega de sua própria vida. Dá-nos, Senhor, forças para não desanimar e crer que podemos viver uma vida nova com a sua presença entre nós. Senhor, que eu testemunhe com alegria a experiência da ressurreição. Abre o meu coração para a fé, a exemplo do discípulo amado, na sua capacidade de deixar-se iluminar e transformar pela ressurreição de Jesus. Amém. Você que está conosco nesta leitura orante, faça também sua oração, colocando-se na presença de Deus, falando com Ele. Ele quer ouvir você.
Depois que Deus falou ao seu coração, que você ouviu e deu espaço para ele se comunicar com você, já podemos então passar para o quinto e último passo de nossa oração. Ação. O que a palavra de Deus me leva a viver? A ação é fruto daquilo que fez arder o nosso coração durante a realização de nossa leitura orante. Você leu, meditou, contemplou e rezou a palavra de Deus. Agora é agir. Para isso, escolha um gesto ou uma ação concreta, o menor que seja, mas que expresse esse compromisso com Deus. Isso é muito pessoal, pois é um compromisso entre você e Ele. Ao concluirmos nossa oração de hoje, acompanhe conosco este canto pascal, Cantai Cristãos, que nos remete ao tempo em que estamos vivendo. Cantai cristãos, afinal, salve, ó vítima pascal, Cordeiro inocente, o Cristo, abriu-nos para nós o aprisco, por toda a ovelha imolado, por todo o mundo lava o pecado, duelo forte e mais forte, é a vida que vence a morte. O Rei da vida, cativo, é morto, mas reina vivo. Responde, pois, ó Maria, no teu caminho, o que havia? Vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos da cor do sol, dobrado ao chão o lençol. O Cristo que leva aos céus, caminha à frente dos seus. Ressuscitou de verdade, ó Rei, ó Cristo, piedade. Ressuscitou de verdade, o Rei, o Cristo, piedade. Estivemos reunidos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos a sua presença nessa leitura orante. Agradecemos a equipe da TV Horizonte, da Rádio América e demais meios de comunicação social. Contamos com você na próxima semana e convide outras pessoas que o desejarem. Será às terças-feiras, às 20 horas. E estaremos de volta com a leitura orante sobre o Evangelho do segundo domingo da Páscoa, 24 de abril de 2022. E até lá!